Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, como muitos de vocês que me acompanham aqui há alguns anos já estão sabendo, né? Eu tenho gravado esses áudios como um complemento ao trabalho que eu já faço de postagens semanais de vídeos todas as terças-feiras. Tem vídeos novos aqui no canal há mais de 10 anos que eu faço esse trabalho. Mas como um complemento a esse trabalho, tenho também gravado esses áudios, né, para que vocês possam ouvir aqui, para que vocês também possam ouvi-los nas plataformas de áudios. Mas esses vídeos, eles não são os vídeos oficiais do canal, né? O vídeo oficial é o da terça-feira, às 11h30. Eles vão continuar sendo postados normalmente, como de costume. E os áudios, eles são um complemento ao trabalho que eu já faço, né? Então, são vídeos extras em relação a que eu já venho fazendo aqui para vocês todos esses anos. Esses áudios eu gravo quando eu me sinto intuída, quando eu me sinto inspirada. Agradeço muito o feedback que vocês me dão, os comentários. Muita gente está desfrutando desses áudios, está aproveitando, gosta de ouvir, né, quando está indo para o trabalho, quando está arrumando a casa, antes de dormir. Muitas pessoas relatam que esses áudios trazem calma, trazem serenidade. Eu fico muito feliz e grata por ter esse retorno de vocês. Então, nesse áudio-vídeo de hoje, eu tive a intuição de falar sobre a questão da mudança, né? De ficarmos mais conscientes. É muito interessante, gente, porque muitas vezes ao longo da vida, né? A gente está sempre num ritmo, às vezes, um pouco automático e a gente vai fazendo coisas por fazer. Quando a gente se dá conta, a vida fica um pouco entediante, um pouco sem sentido, um pouco sem graça. Eu recebo muito esses relatos de alguns de vocês. Ah, Gisela, minha vida tá sem graça, tá sem propósito, eu não sei o que fazer para minha vida ter sentido. As coisas estão um pouco chatas, entediantes, né? E aí, muitas vezes, quando a gente está sentindo esse tédio ou um mau humor, uma vida sem propósito, a maioria de nós, o que a gente faz para tentar se libertar do tédio? A gente olha para fora. Então, a gente começa a fazer mudanças na superfície, mudanças externas. Então, às vezes, a gente muda para uma casa nova, compra um celular novo, um carro novo, vai fazer um curso novo. Às vezes as pessoas se separam achando que é isso que vai solucionar o tédio, né? Começa um novo caso de amor para tentar evitar o tédio, evitar a repetição. Às vezes a pessoa acaba tendo mais um filho porque ela está entediada, então ela acha que um filho irá salvá-la, ou que um casamento irá salvá-la, ou que uma amizade irá salvá-la, ou um novo emprego, enfim. Então a pessoa fica olhando para fora para evitar o tédio, para evitar a repetição. É interessante a gente observar que num primeiro momento, aquele novo caso de amor, aquele novo emprego, aquela casa nova, aquele curso novo, aquele celular novo, ele nos dá a ilusão da mudança, né? Às vezes a gente fica em lua de mel com aquela situação nova por um tempo, porque a gente fala, olha que legal, uma situação nova, né? O cérebro é obrigado a fazer novas sinapses. Então a gente tem a ilusão de que a gente saiu do tédio por conta daquela novidade temporária. Mas a gente não pode esquecer que mais cedo ou mais tarde, aquilo que era novidade no começo, mais cedo ou mais tarde deixará de ser uma novidade e vai se tornar também algo rotineiro, repetitivo. E aí muitas vezes quando a gente cai no tédio novamente, o que a gente faz para tentar se livrar do tédio? A gente quer negar o tédio o tempo todo, né? A gente busca coisas novas, olhando para fora. E aí a gente entra nesse padrão psicológico de olhar para fora, buscar fora, fazer coisas novas, porque no fundo
a gente está fugindo do principal, que é da gente mesmo, é do nosso centro interior. E é interessante a gente observar que a única maneira que realmente é eficiente, que nos ajuda a encontrar um sentido para a vida, né, nos libertar do tédio, é quando a gente fica mais consciente. Tem até um livro do Osho que eu gosto bastante, que se chama A Essência do Amor. E na página 168 ele fala sobre isso, né? Sobre o fato das pessoas tentarem mudar, e aí elas mudam para uma casa nova, compram um carro novo, divorciam-se, mas que quando a situação cai na rotina, essa novidade, que antes era novidade, mas agora caiu na rotina, elas ficam entediadas novamente e continuam buscando fazer coisas novas, né? E a pergunta que fica é, Gisela, mas então o que eu faço para sair do tédio? O que eu faço para ter uma vida com propósito? E a resposta do Osho, que para mim faz todo sentido, é ficar mais consciente. Ou seja, ele fala o seguinte, não é uma questão de mudar a situação, é uma questão de transformar o seu ser, de se tornar mais consciente. Se você ficar mais consciente, vai perceber que cada momento é novo, mas para isso, muita energia, uma tremenda energia de consciência é necessária. Então, olha que interessante isso, né, gente? Não é uma questão de buscar um novo amor, buscar um novo emprego. Claro, se você está no limite do relacionamento e realmente está com uma pessoa que afeta os seus valores estruturais, aí claro que você vai precisar, por uma questão de saúde mental, de dignidade relacional, de amor próprio, você vai precisar colocar um fim nesse relacionamento. Não é sobre isso que eu estou falando, mas sim sobre as ilusões que muitas vezes a gente cria de achar que uma situação nova vai nos libertar do tédio, quando na verdade a transformação não tem que ser externa, ela precisa ser interna, para ser real, para ser genuína, né? Senão a gente só vai ficar maquiando o problema sem resolvê-lo pela causa, pelo âmago, pelo centro. Então, às vezes a gente tem essa idealização que vem do ego, da falta de maturidade e de autoconhecimento, justamente pela falta de consciência que a gente tem sobre quem a gente realmente é, a gente tem aquela ilusão. Nossa, se eu viajar o mundo inteiro, se eu tiver um casarão, se eu tiver o carrão do ano, nossa, vou ser muito feliz, eu vou estar realizada, porque aí, nossa, aquilo vai me trazer uma alegria absurda, nossa, se eu fizer tal viagem, minha vida vai ter sentido. Tudo bem, pode ser muito legal você fazer tal viagem, você ter o carrão do ano, não tem nada contra coisas materiais. Mas quando a gente conquista as coisas de fora, sem conquistar as principais, que são as coisas de dentro, as coisas de fora elas perdem o significado rapidamente, a gente enjoa delas, elas ficam triviais, repetitivas, porque elas não são consequências do processo de autoconhecimento, entende? Então, se você faz uma viagem para um lugar que você queria muito ir, mas você faz essa viagem de maneira inconsciente, como um autômato, então você está lá fazendo a viagem, mas você não está presente ali, você não está desfrutando, você não está curtindo, você já está pensando nos problemas que você tem que resolver quando você voltar, ou no quanto você vai gastar naquela viagem, ou você já está pensando na próxima viagem, ou seja, você não está consciente. Né? Você não está vivendo o momento presente. Então aquela viagem ela não vai trazer um preenchimento real, porque ela não é fruto do processo de autoconhecimento, ela foi simplesmente para atender uma demanda temporária do ego. Então, às vezes, temporariamente aquilo traz uma empolgação transitória, mas depois a vida volta a ficar sem sentido e repetitiva novamente, porque você não estava resolvendo o problema pela causa, você só estava maquiando a superfície do problema, você não estava indo no âmago, no centro do seu ser, que é onde estão a causa de todas as coisas, né? Então, quando a gente tem consciência, a gente deixa de ver a repetição. Então você pode estar com a mesma mulher todos os dias, com o mesmo homem, mas se você está presente,
Você consegue olhar nos olhos do seu parceiro, da sua parceira afetiva e consegue ver novidade ali, porque você percebe que aquela pessoa se transforma a cada dia, que aquela pessoa é uma pessoa nova a cada dia. E você para de querer buscar um novo amor para sair da repetição, porque você consegue enxergar novidade no relacionamento no qual você já vive, porque você está presente, consciente. Se a gente observar todos os iluminados que passaram por esse plano, todos os Budas, né, as pessoas que atingiram a iluminação, Samadhi, o Nirvana, seja lá como você quer chamar, ou seja, estados mais elevados de consciência, essas pessoas não sentem tédio. Por que elas não sentem tédio? Porque elas estão no presente, elas estão conscientes. Então, cada dia para elas é uma novidade, elas conseguem ver bênção ali, porque elas estão plenas, estão com a atenção plena no momento presente, né? A maioria de nós, a gente não está nesse grau de consciência, estamos todos aprendendo e caminhando para chegar nesse nível de evolução, mas a maioria de nós ainda não está nesse nível de evolução. Por isso que a gente sente tédio facilmente. E aí a gente fica buscando coisas externas para tentar fugir da gente mesmo, para não olhar para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente vai nutrir a nossa alma, né? E aí a gente vai ficando cada vez mais anestesiado, cada vez mais inconsciente. A gente começa a comprar, comer, a ter relações superficiais, a ir a lugares que não nos preenchem, a fazer coisas sem estar ali, sem estar sentindo nada, simplesmente por fazer. A gente deixa de fluir com o momento, a gente deixa de se auto-observar, né? E aí a gente tem aquela ilusão de que se a gente mudar as coisas fora, a gente vai estar resolvendo o problema. E não, mudar as coisas por fora não vai adiantar nada. E é muito frustrante quando a gente cai na real e percebe essa realidade, né? Às vezes a gente fala, não, vou fazer uma reforma na casa, porque aí se eu reformar a minha casa, todos os meus problemas internos serão resolvidos. E não que fazer uma reforma na casa não ajude, pode ser útil, se ela for uma consequência do processo de autoconhecimento. Então, se você faz uma reforma na casa estando consciente, essa reforma, ela abençoa um momento interno que você está vivendo. Ela não vem para tapar um buraco, ela não vem como uma anestesia, como uma negação do momento presente. Ela vem como uma consequência do seu processo de conexão com o seu verdadeiro eu. Percebe a diferença? Uma coisa é você fazer por fazer para tentar negar sua realidade interna e fugir de si mesmo. A outra coisa é você fazer com presença, com consciência. Aí a vida ganha sentido. Quando você come uma comida gostosa para tentar afogar as mágoas, isso é negação de si mesmo. Mas quando você come uma comida gostosa, estando presente, sentindo o sabor daquele alimento, percebendo como aquele alimento nutre o seu corpo e você está ali presente ao comer, a experiência da alimentação é totalmente inovadora, porque você estava ali enquanto estava comendo. É diferente de você comer para tapar um buraco, para negar o que você está sentindo, para não olhar para a realidade. Percebe que, como falava o Osho, né, é sempre importante a gente relembrar, a questão não é tanto o que a gente faz, é como, né? Ou seja, é com presença, é com consciência ou é com negação do momento presente? Né? Qual que é a qualidade da consciência? Porque é essa qualidade de consciência que é capaz de encontrar o novo a cada momento. Quando a nossa mente está embotada, né, como falava o Osho, tudo é velho. Para uma mente que está viva, tudo é novo, não tem nada velho. A mente que está ativa, que está no presente, ela vê novidade em tudo. Toda pessoa que está em fluxo, ele fala isso no livro, toda pessoa que está em fluxo, ela é como um rio. Ela não vê as pessoas, as coisas como coisas mortas, como coisas iguais.
Pelo contrário, né, ela consegue descobrir algo novo a cada dia, porque a mente dela está viva, está ativa, está fluindo como um rio. Entende? Então ela pode olhar para o parceiro afetivo dela, é o mesmo parceiro de 30 anos, mas ela enxerga algo novo ali, né? O próprio Heráclito, ele dizia que a gente não pode entrar 2 vezes nas águas do mesmo rio, porque o rio nunca é o mesmo, né? E a gente só consegue perceber essa profundidade da frase do Heráclito quando a gente se autoconhece, quando a gente está no presente. E aí a gente consegue ver as pessoas sempre como algo diferente. A gente não tem aquela sensação, de novo a mesma coisa, de novo esse café da manhã, de novo a mesma casa, de novo o mesmo relacionamento, é aquele tédio, tudo igual, né? Aquela sensação de chateação, porque tudo igual, nada é novo, né? Então tudo é a mesma coisa, nada de diferente sob o sol. Por que a gente tem essa sensação de que não tem nada diferente sob o sol? Porque a gente está iludido, a gente está identificado com o nosso próprio ego, a gente não está consciente, a gente não está no presente. E com isso a gente vai perdendo a capacidade de ver o novo, de se surpreender, porque a nossa mente está embotada por conta dos condicionamentos psicológicos antigos, por conta do apego ao passado, entende? E para que a gente possa enxergar o novo, ter olhos límpidos e cristalinos em relação ao novo, a gente precisa meditar, a gente precisa treinar esse olhar límpido e cristalino todos os dias, para que a gente consiga enxergar a novidade na aparente mesmice, né? Para que a gente consiga viver no momento presente sem estar identificado com aquilo que já foi, porque senão a gente vai ter constantemente a ilusão da repetição. Vou dar um exemplo pessoal para vocês, para sair um tanto da abstração e para deixar um pouco mais fácil o entendimento. Às vezes acontece de eu ir viajar, fico uns dias fora da minha casa, e aí quando eu volto para minha casa, eu falo, nossa, que interessante esse contraste, porque a minha casa parece um lugar totalmente novo. Eu sinto o prazer de estar ali como se fosse a primeira vez, sabe? Como se fosse tudo diferente, porque eu tive esse contraste. Então, muitas vezes, quando a gente está muito próximo de alguma coisa, o Gaiarsa falava isso, né? A gente não consegue enxergar essa coisa. Às vezes a gente precisa do distanciamento. Muitas vezes a gente precisa se afastar fisicamente, quando a gente não consegue ter esse distanciamento sem se afastar, a gente precisa se afastar fisicamente mesmo para ter esse contraste. Ficar um tempo fora e aí voltar, porque aí a gente consegue ter esse olhar límpido. Agora, o bacana mesmo é a gente poder ter esse olhar límpido e cristalino sem precisar necessariamente se afastar, né? Sem precisar ficar um tempo fora. Só de você meditar todos os dias, você já consegue ver a novidade, ter aquele olhar cristalino sem precisar necessariamente se distanciar fisicamente. Como a maioria de nós, a gente não consegue ter esse olhar inovador todos os dias, muitas vezes a gente precisa se distanciar. Então, por exemplo, num relacionamento afetivo, se a gente tem um convívio muito próximo e simbiótico com alguém, às vezes é necessário a gente passar uns dias sozinho, né, ou fazendo as nossas próprias coisas para ter o desejo de ver a pessoa novamente. Porque muitas vezes o excesso de convívio acaba embotando a nossa percepção. Agora, é importante também que, em paralelo a isso, a essa atitude prática, a gente também realize a meditação. Senão, mais cedo ou mais tarde, a mente vai ficar embotada de novo e a gente não vai resolver o problema pela causa. Então, gente, o que eu quero deixar como mensagem para vocês hoje é o seguinte: você pode fazer mudanças externas e muitas vezes até deve fazê-las, mas é sempre importante você se perguntar se essa mudança ela é fruto de uma necessidade de você fugir de você mesmo ou de uma necessidade de você se encontrar consigo mesmo. Essa mudança é uma forma de tapar um buraco
existencial, é uma forma de resolver essa questão existencial, né? Então, quando você está mudando de emprego, terminando um relacionamento, comprando uma casa nova, você está fazendo isso como fruto do processo de autoconhecimento, porque essa casa representa quem você é, então ela está alinhada com o seu verdadeiro eu, com seus verdadeiros valores, com quem você realmente é profundamente. Ou você está comprando essa casa porque é uma ilusão do seu ego para suprir uma vaidade, ou seja, é algo que vem de fora e não vem de dentro. Parafraseando Osho, é um desejo do ego ou é uma necessidade do ser? E o que nos ajuda a ter essa diferenciação é o processo de olhar para dentro, de autoconhecimento. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos áudios e os próximos vídeos. Tchau, tchau!